Você já ficou sem palavras para adorar a Deus? Ou ficou sem saber o que dizer em uma oração? Isso já aconteceu diversas vezes comigo. E isso acontece porque a nossa adoração vai até o nosso limite do nosso conhecimento. Se a gente não conhece quem Deus é, se a gente não conhece o caráter dele e os adjetivos dele, nós ficamos sem saber o que falar. Nós não temos conhecimento, nós estamos vazios. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar 5 exercícios que eu fiz que me ajudaram e me ajudam até hoje a manter a consciência de quem Deus é. Esses exercícios, eles ajudam a expandir a nossa consciência, nos mostrando quem Deus é, qual é o caráter dele, o que ele quer para nós, e é algo muito importante. Então vem comigo que eu vou te ensinar. O primeiro exercício chama Caça ao Tesouro. E o que esse caça ao tesouro faz? Quando você for ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia de maneira intencional, caçando tesouros. Você vai buscar adjetivos, você vai buscar palavras que definem a Deus, você vai ler os nomes de Deus e vai expandindo a sua consciência. Eu vou ler um versículo que está aqui em Jeremias 9:23, que fala o seguinte: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Então aqui, gente, é o próprio Deus falando. Então aqui a gente já no caça-palavras, no caça-tesouro, aqui já tem que Deus, ele age com lealdade, ele age com justiça, ele age com retidão sobre a terra. E ele se agrada dessas coisas. Então você vai identificando, você vai grifando, você pode pegar um caderno também e anotar. Começar a anotar, para ficar algo mais organizado e para você ir memorizando, porque como são muitas coisas, para com o tempo ficar algo sem ser forçado, algo já natural. Então você vai lendo, quando você for fazer seu devocional, isso vai se tornar uma prática constante e você vai memorizar. Eu vou utilizar hoje aqui o meu material para ficar mais fácil de falar com vocês, que como é muita coisa, eu não consegui decorar tudo. Então, eu vou começar falando aqui do caça-palavras, do caça ao tesouro, sobre os nomes de Deus. Então eu vou dar alguns exemplos dos nomes de Deus que tem na palavra. E os nomes de Deus revelam o caráter de Deus, revela quem Deus é. Então é muito importante a gente ter a consciência disso. Ele vai se revelando através dos nomes na palavra. Então eu comecei aqui, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Está lá em Gênesis 22:14. E a gente pode usar também os nomes de Deus como escudo. Às vezes a gente está passando por algum momento de falta, algum momento difícil, e aí você vai falar, não, Jeová Jireh, o Deus que tudo provê, o Senhor proverá. Isso vai alimentando a sua fé também. Então você vai falando, o Senhor é meu provedor fiel, a minha provisão vem do Senhor, Ele me sustenta, o Senhor proverá. Então a gente vai usando dessas coisas no nosso dia a dia para também ir ampliando a nossa consciência, para a gente também tendo mais vocabulário para falar do Senhor. E aumentando a nossa fé também, né, gente? Jeová Shalom, o Senhor é paz. Está lá em Juízes 6:24. Então, mesmo se você estiver passando por alguma dificuldade, em meio ao caos, em meio de turbulências, você vai lembrar, calma. Jeová Shalom é o Deus da paz. Ele é o meu Deus. O Senhor é o Deus da paz. Então, Senhor, enche meu coração com paz, com amor, porque o Senhor é Jeová Shalom. O Senhor é paz. Lá em Êxodo 15:26 fala Jeová Rafá, que é o Deus da cura. O Senhor sara. Então, se você estiver passando por alguma enfermidade, ou estiver passando por algum sentimento ruim dentro de você, você vai falar, Senhor, me cura, né? O Senhor, Jeová Rafá, clama pelo nome dele, né? Cura minha mente, cura o meu corpo, cura o meu coração. El Shaddai, está lá em Gênesis 17:1, que significa Deus Todo-Poderoso. Então, nada é impossível para Deus, gente. Deus se revela na sua palavra, olha isso. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, né? Lá em Romanos 8:15 fala, Abba, que significa pai. Então, é algo mais que mostra que a gente pode ter essa intimidade com Deus, que Ele é nosso pai, que Ele é nosso amor, que Ele nos ama. Isso tudo vai deixando o nosso relacionamento mais íntimo com Ele, a partir do momento que a gente vai descobrindo quem Ele é. E quando a gente vai descobrindo quem Deus é, a gente vai descobrindo também a nossa identidade. Então, é muito forte isso, porque se Ele é meu pai, eu sou uma filha amada de Deus. É lindo demais. Anotei também, gente, os nomes de Jesus, que lá em Isaías 9:6 fala, né, que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha que coisa mais linda. Lá em 1 Timóteo 6:15 fala que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Então Ele é soberano, tem autoridade máxima sobre tudo. Lá em Apocalipse 22:16 fala que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então, Jesus, Ele ilumina tudo, Ele ilumina a nossa vida, Ele ilumina o nosso futuro. Então, olha que coisa linda, olha que os nomes lindos de Deus, olha que
Gente, eu fico encantada. E é muito importante a gente lendo isso, né? Eu não sabia disso, eu não li a Bíblia, como é que eu ia saber, né? Então, quando a gente vai lendo, a gente vai se sentindo amada, a gente vai se sentindo especial, porque você vai tendo consciência do Deus maravilhoso que você serve. Ainda no Caça ao Tesouro, a gente vai falar agora sobre o exercício de buscar atributos do caráter de Deus. E como assim, né? Características que descrevem Deus. Então, ó, por exemplo, lá no Salmo 103:19 fala que o Senhor, o seu reino domina sobre tudo, ou seja, ele é soberano. Lá em Lamentações 3:23 fala que a sua fidelidade é grande, ou seja, o Senhor é fiel. O Salmo 103, versículo 8, fala que o Senhor é lento para a ira e rico em amor. Então, ele é misericordioso, ele é justo. Lá em Salmo 89:14 fala que a justiça e o direito são o alicerce do seu trono. O Senhor é amoroso, né? Lá em 1 João 4:8 fala que Deus é amor. Deus é santo. Lá em 1 Pedro 1:16 fala que sejam santos, porque eu sou santo. Então, esses exercícios, eles vão nos mostrando quem Deus é, vai nos revelando. E aí você vai perguntar, tá, Adriana, mas como que você viu, achou esses versículos? Você pode fazer uma pesquisa, gente. Faça pesquisa, procure no Google, características de Deus, me dê versículos. Você vai pegar os versículos e aí você vai para a sua Bíblia para fazer a sua pesquisa, o caça-palavra. Você vai grifar. Ou você vai na inteligência artificial e pergunta quais são me dê versículos das características de Deus, das características de Jesus. Me dê versículos para eu fazer uma pesquisa sobre quem Deus é. E aí ele vai te dar os versículos e você vai na sua Bíblia e vai identificar cada um deles. Então vamos usar a inteligência artificial a nosso favor, a internet. Hoje a gente tem muitos recursos, então vamos utilizar. Então é basicamente isso que eu faço. Eu pesquiso, faço uma pesquisa na internet, a questão dos nomes. Acredito que eu vi que tem mais de 70 nomes na Bíblia de Deus, então, e cada nome revela o caráter. Então, você vai fazendo isso e a partir do momento que você for identificando, você vai escrevendo. Separa um caderno só para suas orações, só para suas pesquisas de Deus e vai anotando. Porque aí, às vezes, você esquece e você já tem o seu caderno com as anotações, você vai relembrar. E já tá tudo num lugar só, fica mais fácil, né? Então é assim que eu faço, gente. Esse é o meu método. Mas você pode fazer o seu próprio método. Eu tô só te dando um norte para você ter ideias, né? O próprio Espírito Santo também vai te tocando formas para você fazer de jeitos diferentes. Por exemplo, pessoas que são artísticas, né? Que gostam de arte, que desenham. O Espírito Santo, eu já vi vídeos de pessoas falando que o Espírito Santo toca elas e elas vão desenhando ali o que o Espírito Santo inspirou. Então é muito íntimo, né? Vai de cada um. Você pode fazer do seu jeito. E se você fizer de um jeito diferente ou se já fez outro exercício, deixa aqui nos comentários para eu saber, pra gente conhecer mais, para que seja uma troca bacana entre nós mesmos. Olha, agora a gente vai para o segundo exercício, que é a prática da cadeira vazia. O que seria isso? Muitas vezes no início, né, que a gente está orando, no início da nossa conversão, a gente não tem a dimensão de Deus, a gente não tem a capacidade de sentir a presença de Deus. E Jesus fala que está conosco o tempo todo, né? Então você pode pegar uma cadeira, colocar na sua frente, para sua mente mesmo assimilar que tem alguém, que você está conversando com alguém. E isso é importante também para que as nossas orações não fiquem sendo monólogos, ou seja, para somente uma pessoa falar, somente a gente falando, né, o tempo inteiro. Olha que chato. E às vezes Jesus quer falar alguma coisa com você, né, porque Deus fala o tempo inteiro com a gente, mas a gente tem que estar apto também a escutar. Então, coloque a cadeira na sua frente, faça uma oração, conte como foi seu dia, mas também escute o que o Senhor tem para falar com você. Pega a sua Bíblia, leia e medite. Né, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, às vezes, coisas que não está escrito ali, né, vai te dando revelações sobre a palavra. No início acontecia isso comigo, mas eu não sabia o que era. E hoje eu sei que quando a gente está lendo uma coisa e salta dos nossos olhos, assim, você fala, nossa, eu não acredito que é isso. Não acredito que é isso. Eu já li isso várias vezes, mas eu nunca tive esse entendimento. Então é o próprio Espírito Santo que testifica no teu espírito e que te ensina no seu próprio espírito sobre aquilo. É muito interessante. Isso acontece muito quando eu estou fazendo estudo da Bíblia. É muito, muito interessante, muito, muito lindo, né? O agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, sobre a cadeira é isso, né? Uma ferramenta para você ter a consciência da presença do Senhor. E depois de um tempo, você vai fazendo de forma natural, sem precisar da cadeira, né? Isso é só para você ter a noção. Você pode fazer, por exemplo, puxar a cadeira, ou você pode ir na cama, ou no local que você faz seu devocional, você pode colocar um forro na cama, assim, para identificar que Jesus está ali com você. Isso é muito importante, muito especial você ir criando, né? E aí você vai criando maneiras de fazer o seu próprio relacionamento com Jesus. O terceiro exercício é você anotar, para você lembrar o quão você é amada e amado de Deus. Escreva versículos e espalhe na sua casa. Por exemplo, sou forte e corajosa, cole na geladeira. Cole perto da sua cama, cola no quarto, no espelho do banheiro, vai colando esses versículos para você ir até memorizando também a palavra do Senhor, né? Que é importante a gente usar os versículos, a espada do Senhor como escudo, né? Quando Jesus foi tentado, após o batismo dele, fala que Jesus foi tentado por Satanás e o que Jesus fez? Jesus, ele não usou poder
para afastar Satanás. Ele usou a própria palavra de Deus. Ele usou como escudo. Então, por quê? Porque Jesus conhecia a palavra, né? Então, que a gente possa fazer isso também. E esse exercício é importante a gente fazer para a gente se sentir amada, a gente se sentir acolhida, para a gente saber que a nossa identidade, para a gente saber que a gente é filha de Deus, amada por Deus. Então, você vai pegando esses versículos e vai anotando. Você pode anotar também em primeira pessoa, ou você pode colocar seu nome. Isso vai fazer você se sentir muito especial. Salmos, né? É ali um livro eu falo que é um livro de poesias, né? Muitas poesias. Você pode colocar salmos espalhados pela sua casa e fazer esse exercício. Isso vai ser muito edificante para você também. Quarto passo, eu chamei de seu momento e dele. O seu momento e de Deus, né? Eu chamo o meu momento, eu e ele. E isso é o quê, gente? Você se separar um momento no dia que você tenha consciência que você vai falar, não, eu vou separar esse momento, hoje o dia está super corrido, mas eu vou separar 5 minutos do meu tempo para falar com Jesus, né? 5 minutos é pouco tempo, né? Mas não sei. Por exemplo, separe 20 minutos. E faça isso, sente, vale sua Bíblia, no momento do seu devocional, ou se você não tem tempo de fazer o seu devocional ainda, faça isso, separe 5 minutos. Porque se você olhar na sua tela lá do Instagram, quanto tempo que você fica no Instagram, você vai ficar horrorizado. Você vai ver o quanto tempo que você fica. Então, se você tem tempo para ficar no Instagram, você também tem um tempo para separar, para ficar a sós com o Senhor. Então, gente, você pode otimizar esse tempo. Você pode, por exemplo, quando eu vou pra academia, eu coloco louvor no meu fone. E aí eu fico escutando louvor. Tem gente que escuta pregação. Quando eu tô fazendo almoço, eu gosto de estar assistindo alguma coisa também. Tô ali fazendo a comida e tal, mas eu tô assistindo uma pregação, tô edificando. Tem dia que eu escuto louvor. E isso é muito importante pro meu relacionamento, porque estou sempre escutando uma palavra, sempre escutando alguma coisa, e isso vai aumentando a fé, né? Então é importante que no seu dia você tire algum momento com a consciência que é um momento para Deus. Um momento seu e dele. Um momento de relacionamento. Porque, gente, o relacionamento com Deus, é igual eu falo, é um relacionamento como qualquer outra pessoa. Precisa de investimento de tempo. Não tem como você querer ser próximo de Deus se você não tem um tempo determinado para ele. Então faça isso com consciência, fala, não, vou separar 20 minutos. E depois você vai ver que vai virar uma coisa natural, vai virar uma coisa normal. Mas no início é importante que você faça isso com disciplina. O quinto e último passo, gente, é um passo que eu aprendi assistindo um vídeo do Douglas, do Jesus Cop. Se vocês não conhecem o canal dele, é um canal maravilhoso, com muitas pregações, muito edificante. E ele fala sobre essa oração, sobre fazer uma oração de manhã, pedindo para que o Espírito Santo te dê a consciência de sentir Ele durante o dia. Então, agora, todos os dias eu faço essa oração. Quando eu acordo, assim que eu acordo os olhos, eu agradeço a Deus por tudo, pelo dom da vida, por eu ter aberto os olhos, por eu ter tido uma noite maravilhosa de sono, por eu ter uma casa, enfim. E aí eu peço, Espírito Santo, fica comigo nesse dia. Se relacione comigo, Espírito Santo, eu quero ter o Senhor comigo. Me revele o que o Senhor tem para mim hoje, se revele a mim. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir que eu tenha consciência do Senhor no meu dia, na minha vida. Então, gente, isso é muito lindo. E aí o Espírito Santo vai te mostrando, né? Então, essa oração é muito importante para que você tenha consciência que Jesus está com você o tempo todo, que o Espírito Santo está com você o tempo todo, que Deus está com você o tempo todo, né? Então faça isso para que você tenha consciência no seu inicinho, porque são coisas que ajudam na prática, né? Então quando você acordar, você já faz essa oração, porque o Espírito Santo, ele quer relacionar com a gente, ele quer ser o seu melhor amigo. Inclusive, tem um livro que eu li, que se chama O Meu Melhor Amigo, e fala sobre o Espírito Santo. Gente, é sensacional. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse livro, porque me impactou bastante. Fala sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, né? O Espírito Santo não é um poder. Eu achava que o Espírito Santo era um poder, mas ele é o próprio Espírito de Deus, e ele é uma pessoa. E ele está com você o tempo inteiro, ele mora dentro de você. Então é muito poderoso. Então faça isso, faça essas orações, isso vai ajudar você a ter mais consciência do Senhor durante o seu dia, e depois vai virando algo mais natural. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te edificou de alguma maneira, comenta aqui embaixo. Se você faz algum exercício também que te ajudou, comenta aqui que eu quero saber. Compartilha esse vídeo com outra pessoa, curte para que esse vídeo fique relevante, para que ele alcance outras pessoas. Então eu te agradeço por ter assistido até o final. Que Deus abençoe você, sua família, seus planos. E não se esqueça que o relacionamento com Deus, no início a gente tem que ter disciplina. A nossa carne não vai querer que a gente avance. Então a gente tem que ter disciplina. A gente não pode desistir. E quando a gente começa a imergir no relacionamento, a gente vai entendendo o quanto o Senhor nos ama, é maravilhoso e é libertador. A gente vem tomando posse das coisas que o Senhor tem pra gente. Então a gente para de, quando a gente tem o nosso próprio relacionamento com Deus, a gente para de ver Deus com o olhar das outras pessoas e começa a olhar Ele com o nosso olhar. E isso é libertador. Então é isso, pessoal. Obrigada por ficar até o fim do vídeo e até o próximo vídeo.